Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver uma outra descoberta sensacional do telescópio espacial James Webb, que ele descobriu um buraco negro nascendo antes da sua galáxia. Isso pode responder uma das principais perguntas que os astrônomos têm no universo. Quem nasceu primeiro, uma galáxia ou um buraco negro? É muito interessante isso que o James Webb acabou descobrindo e vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Não esqueça que se encerra hoje, hein, daqui a pouco, às 11h59, as inscrições, as matrículas para o curso de astronomia, ou astronomia total, que você pode fazer de duas maneiras, ou astronomia total, R$ 497 por mês, por 18 meses, como curso livre, ou se você quiser a pós-graduação, R$ 594 por mês, por 18 meses. A diferença é que você vai ter prova, você vai poder fazer TCC, você tem muito mais coisas lá, o diploma, né, de pós reconhecido pelo MEC e muitas outras coisas. Então, link está aí na descrição, se matricule agora, vem estudar astronomia, porque é muito legal coisas desse tipo aqui que eu vou falar hoje para vocês. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. E existe uma pergunta que os astrônomos ainda não sabem responder. E a pergunta é: quem veio primeiro no universo? Quem veio primeiro? Uma galáxia ou um buraco negro? A gente sabe, né, que se a gente pegar as maiores galáxias, né, as grandes galáxias aí do universo, todas, a maior parte delas, a gente não pode falar todas também, mas a maior parte delas tem um buraco negro supermassivo no seu centro. Parece que existe uma relação entre esses dois entes aí do universo. Então, os cientistas sempre pensaram que poderia ter sido a galáxia. Por quê? Porque para formar um buraco negro você precisa de estrelas muito grandes. Essas estrelas muito grandes morrem, colapsam em buracos negros menores. Esses buracos negros vão então se aglutinando e formam um buraco negro maior. Essa que seria a ideia, beleza? E isso leva a um outro ponto importante que vocês vão entender daqui a pouco. Para uma galáxia, quando acontece isso, a galáxia fica poluída com elementos pesados. Para os astrônomos, qualquer elemento acima do hélio já é um elemento, um metal para os astrônomos, né? Então existe uma coisa muito importante que eles calculam, que é a metalicidade. A metalicidade é o quanto de que aquela galáxia, aquele objeto tem de materiais, de elementos químicos acima do hélio. Uma galáxia tem que ter bastante, porque várias estrelas ali morreram, e é quando essas estrelas morrem como supernova, elas acabam poluindo o ambiente com elementos pesados. Beleza? Mas agora, imagina só que você detecta um buraco negro com 50 milhões de vezes a massa do Sol. 50 milhões de vezes a massa do Sol, mas num ambiente que é muito pobre em elementos químicos. Um ambiente ali que parece que aquele gás que está ali acabou de sair do Big Bang. A metalicidade desse ambiente onde foi detectado esse buraco negro é de apenas 0,4% da metalicidade do Sol. Então é um gás ali quase que primordial, ainda sem metais pesados. Os metais pesados, como eu falei, a nucleossíntese estelar, essas explosões de estrelas, é que geram. E o mais bizarro de tudo isso ainda, esse buraco negro está numa galáxia que, se você somar todas as estrelas da galáxia, o buraco negro é mais pesado que elas. Tá? O buraco negro ele é mais pesado que ela. A razão de massa do buraco negro sobre a massa estelar é maior que 2:1. E isso não deveria existir, pelo menos com o que a gente conhece aí como os modelos e como explicar a existência de um buraco negro
tão grande assim, e o pior de tudo nem é isso. O objeto, né, ele se chama A2744, que é S01. E ele está num redshift de 7.04. Redshift é a maneira como os astrônomos medem distância. Isso nos coloca quando o universo tinha 700 milhões de anos de idade, ou seja, menos de 1 bilhão de anos. Tá? A gente não tinha galáxias estruturadas ainda, nem galáxias grandes, nem nada. Era um universo muito pristino, que a gente fala, né? Muito primitivo, tá? E nesse universo jovem, no meio de um gás praticamente intocado, que está esse buraco negro com essa massa aí de 50 milhões de vezes a massa do Sol, e que simplesmente, se você fizer as contas e buscar por todas as explicações, não tem como caber isso ali. Tá? É a mesma coisa, uma analogia muito legal aqui que o pessoal fez, que eu estava lendo, é o seguinte: é como você chegar e encontrar um leão no meio de um deserto que acabou de se formar. Como que você pode ter um leão ali, porque se você não tem o pai dele, você não tem comida para aquele leão se alimentar, mas o leão está ali. Então você não tem presa, não tem nada. Tá? Nada justificaria a presença daquele leão naquele deserto que acabou de se formar, mas foi isso, né, que os pesquisadores identificaram. São 2 artigos, tá? Um que saiu na Nature, um que saiu no PNAS, e assim, é muito interessante o que eles encontraram. Eles encontraram um ambiente quase imaculado, né? Primitivo demais. O tipo de gás que deveria existir antes da primeira geração de estrelas começar a poluir o meio interestelar com carbono, oxigênio e ferro. Se esse buraco negro tivesse se formado pelo caminho convencional, que é o colapso de uma estrela massiva, seguido de uma acreção prolongada, a gente esperaria ver uma galáxia muito mais enriquecida quimicamente, como eu falei no começo para vocês. As estrelas já teriam vivido e morrido, tá? Espalhando os metais por ali. Mas não é o que o NIRSPEC, que é o espectrógrafo do infravermelho próximo do James Webb, mostrou para a gente. O gás ali é muito pobre, tá? Quase indistinguível do gás primordial que preencheu o universo. E aí vem a segunda coisa, tá? Eles conseguiram medir, né? Eles usaram o NIRSPEC para medir a massa do buraco negro, tá? Chegaram então à massa de 50 milhões de vezes a massa do Sol. E a fonte deste buraco negro, sabe o que é? Um daqueles little red dots, daqueles pontinhos vermelhos, os pequenos pontos vermelhos do telescópio espacial James Webb. Então isso é muito interessante, tá? E mostrando, né, que aquilo ali pode ser mesmo uma galáxia que dá origem a um buraco negro, né, supermassivo. Para poder então descobrir tudo isso, a gente precisou usar o Abell 2744. Do Abell 2744, ele causa um efeito de lente gravitacional gigantesco, e aí ele amplia os objetos distantes, e com isso a gente consegue, né, chegar até esse buraco negro, que a gente mediu ele através da velocidade e da velocidade que o gás, né, que gira ali em torno dele. Então, é o seguinte, né, a massa em estrelas da galáxia hospedeira é menor que 20 milhões de vezes a massa solar. E o buraco negro tem mais que o dobro disso. Isso aí desafia qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de maneira de como se formar um buraco negro. Mas ele está ali, ele foi observado. Então a gente tem que entender como que ele se formou. Então vamos lá. A formação por colapso direto de nuvem gasosa, que é o Direct Collapse Black Hole, normalmente prevê que o buraco negro cresça dentro de um halo de matéria escura, puxa o gás, tá? E o buraco negro, ele deveria ser grande sim, mas a galáxia deveria ser ainda maior, porque ela teria muito gás ali para alimentar o buraco negro. Não é o que acontece aqui. A gente tem um outro tipo de formação de buraco negro, que é a acreção super Eddington, que a gente chama, que é uma ideia de que os buracos negros podem engordar além do limite teórico de brilho. Também tem a dificuldade de explicar isso aqui, porque precisa, né, ter um ambiente, né, com muito mais gás, com muito mais estrelas e tal, coisa que não acontece aqui nesse caso. E aí entra o candidato, né, que até pouco tempo atrás era apenas uma ideia exótica, que são os famosos buracos negros primordiais, primordial black holes, tá? Eles não são formados pelo colapso de estrelas, não são formados pelo crescimento gradual de sementes, mas sim por flutuações de densidade nos primeiros instantes após o Big Bang. Frações de segundo após a origem do universo, se existem, né, eles teriam nascido massivos já, como a gente observa eles. E eles não precisariam de uma galáxia
para rodar todo esse processo de uma estrela colapsar, aglutinar e formar um buraco negro. Eles simplesmente estariam lá desde o começo, engolindo o que encontrassem pelo caminho ali, o que passasse pelo horizonte de eventos dele, tá? Eles eram invisíveis, né, durante esses 13 bilhões de anos de história, até que a gente apontou o telescópio certo para lá. Então, muito provável, será que é isso? Como a gente fala, na ciência a gente não prova desse jeito, né? O A2744, que é S01, ele pode ser um buraco negro primordial, mas ele não prova a existência dos buracos negros primordiais. Lembrando que buracos negros primordiais, eles existem teoricamente, mas até agora a gente não conseguiu observar nenhum. Esse aqui seria um deles, tá? Mas ele é o candidato mais forte que a gente já tem até o momento, como eu tô falando, né? A combinação de metalicidade extremamente baixa, massa desproporcional, ambiente quase virgem e a ausência de uma galáxia massiva como o hospedeira cria um quebra-cabeça que os modelos convencionais não montam, e é como encontrar um elefante, já falei, né? Ou um leão no meio do deserto, ou um elefante no meio da floresta que acabou de nascer. Então essa que é a grande questão aí deste buraco negro. O James Webb aí está mudando, né, todo o nosso pensamento sobre buracos negros. O James Webb realmente é espetacular, né? Não tem nem o que falar dele. E ele tá... E principalmente, né, esses Little Red Dots aí, que a galera enche o saco, né? Quem não entende nada, fica falando besteira por aí, né? Mas os Little Red Dots estão ensinando muito pra gente sobre os buracos negros. E sim, poderiam existir, então, buracos negros com milhões de vezes a massa do Sol, desde que eles fossem buracos negros primordiais. Desde que eles fossem buracos negros primordiais. Os pesquisadores agora, o que eles querem fazer, né? Eles querem usar aí o James Webb, obviamente, continuar mapeando esses quasares, né? Esse QS dele é o quasar, né? Esses quasares aí extremamente distantes, tá? E como os pesquisadores falaram, né? O que impressiona, nós estamos descobrindo talvez um dos objetos mais importantes aí para entender o universo e a simplicidade da observação que foi feita, né? Que eles apenas pegaram ali e mediram a rotação cliperiana, né? Que a gente fala, pura e simples, né? Do gás orbitando uma massa pontual. E coisa que o Kepler, né, escreveu essas leis lá no século XVII. E isso aqui é muito impressionante. Bem, a questão é a seguinte: se os buracos negros primordiais realmente existem, quantos deles estão por aí? Milhares? Milhões? Eles poderiam ser a matéria escura que falta? Ainda não sabemos. Mas objetos como o A2744, que é S01, estão dando essa ideia, tá? Que até então era uma ideia muito, muito exótica, tá? Cada medição de massa direta, cada mapa de metalicidade, cada curva de rotação implica numa nova peça aí nesse quebra-cabeça para entender os buracos negros. Como a gente fala, né, o universo lá novo não deveria ter um buraco negro de milhões de vezes a massa do Sol, mas o James Webb está mostrando que não é bem assim, porque, né, pode ser que os buracos negros nasçam de colapso logo depois, de colapso de matéria, logo depois do surgimento do universo. Se for assim, respondendo a pergunta lá do início, os buracos negros nasceriam primeiro que as galáxias, porque, né, esse aqui não teria como ter galáxia ali no começo do universo, pouco tempo depois do Big Bang, mas buraco negro já teria. Então, será que a resposta para a pergunta é buraco negro e não galáxia? Temos que esperar aí o que a galera vai continuar observando, com certeza, né? Esse é um dos temas aí que o James Webb vai mais focar, grandes equipes, né? James Webb tem várias frentes, tá? Daqui a pouco eu vou trazer um outro vídeo aqui para vocês, aonde o James Webb, ele analisou o clima num exoplaneta. Então, é o que eu falo sempre para vocês. Não existiu até hoje e muito provavelmente não vai existir na história da astronomia uma ferramenta tão versátil quanto o James Webb. Ele consegue analisar galáxias que estão antes de 1 bilhão de anos de vida do universo, ele consegue analisar asteroides perto, cometas próximos da gente, e consegue também analisar o clima em exoplanetas, entre outras coisas, e é uma das melhores ferramentas que nós temos na atualidade. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora
com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!